ouvintes, participantes do Master Doc, interessados, população. Temos aqui para mais um episódio do nosso programa de saúde com qualidade e com seriedade. O nosso convidado de hoje é fora da cidade de São Paulo, é Alberto Chebabo, Dr. Alberto Chebabo, presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia e diretor clínico do Hospital da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Muito obrigado, Dr. Alberto, pelo convite e por estar aqui com a gente falando um tema importantíssimo, que é a resistência aos antibióticos. Vamos começar perguntando para você o que é essa resistência aos antibióticos, como a gente pode traduzir para a nossa população. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, Sérgio. É um prazer estar aqui com você, com os ouvintes. Bom, a resistência antibiótica, ela é um problema importante de saúde pública, porque faz com que algumas bactérias desenvolvam mecanismos genéticos e que tornam elas resistentes aos antibióticos que a gente utiliza para tratamento de infecções. Então, esses antibióticos passam a não fazer mais efeito, não terem mais atividade e ação sobre essas bactérias, e isso pode levar à falha terapêutica, né? Então, a resistência, ela é hoje um problema importante, exatamente porque os antibióticos são e foram, né, os grandes modificadores em termos de expectativa de vida, a partir do momento que a gente passou, né, no século passado, a partir da década de 40, mais ou menos do século passado, a ter os antibióticos, né, para tratar as infecções, a gente mudou completamente a mortalidade, né, dentro do hospital, no tratamento, né, de infecções, de problemas graves que aconteciam, os pacientes eram cometidos, porque a gente já tinha uma ferramenta, um novo remédio para tratar essas infecções. E a gente perder esses remédios é realmente preocupante. Por que existe esse problema da resistência? Como é que a gente pode traduzir isso numa linguagem fácil e acessível para que as pessoas que estão do outro lado vejam realmente a importância do tema e que ponham a mão na consciência para ajudar, não só ela, vai estar ajudando toda uma comunidade? A resistência aos antibióticos, ela é um mecanismo de evolução, é um mecanismo evolutivo das bactérias. As bactérias, elas usam esses mecanismos de resistência para se protegerem, né? Na realidade, a resistência ela já existia antes mesmo da gente descobrir os antibióticos. Quando a penicilina foi descoberta, né, pelo Fleming, na década de 50 do século passado, já existiam bactérias que eram resistentes aos antibióticos, porque a penicilina é um antibiótico natural, né? Então, as bactérias elas se protegiam e se protegem, né, dos antibióticos produzidos por outros fungos, por outras bactérias, exatamente com esses mecanismos de resistência. Então, a partir da década de 70 do século passado, 70, 80, a gente passa a ter antibióticos cada vez mais de amplo espectro, com uma capacidade maior de atingir várias bactérias, né? E também a gente passa a massificar esse uso do antibiótico dentro dos hospitais, né? Na comunidade mesmo, né? Tratando as infecções mais comuns. Então, conforme a gente vai ampliando a utilização do antibiótico, também vai acontecendo das bactérias irem desenvolvendo mecanismos de resistência para se defenderem. Então, o processo de resistência bacteriana, ele como eu falei, ele é evolutivo. Ele é uma proteção, é uma evolução natural das bactérias. Só que ele se intensifica muito a partir do momento que a gente também intensificou a utilização dos antibióticos e passou a ser um problema de saúde pública, como a gente vem falando. Qual que é a gravidade que isso pode trazer assim, para o dia a dia nosso... Do uso corriqueiro, né? O que você pode comentar isso de importante? Hoje a resistência já impacta, muitas das vezes, no tratamento de infecções que são corriqueiras, que são simples. A gente, normalmente, quando fala de resistência, as pessoas sempre veem na cabeça a resistência dentro do hospital, naqueles pacientes graves. Mas hoje, nas infecções que a gente não precisa nem internar as pessoas, né? A gente já tem a resistência impactando no tratamento de algumas dessas infecções. Infecções urinárias, por exemplo, em que a gente às vezes não tem antibiótico oral para tratar
uma infecção urinária simples, uma cistite, por exemplo, numa mulher que já é resistente a vários antibióticos orais. E aí, às vezes, a gente tem que internar a paciente para fazer um tratamento venoso ou alguma forma de aplicar essa medicação venosa num esquema de home care, né, para tratar. Infecções como infecções sexualmente transmissíveis, como a gonorreia hoje, o gonococo, que é a bactéria que causa a gonorreia, resistente a vários antibióticos, inclusive com gonococo super resistente, de novo, às vezes respondendo a 1 ou 2 antibióticos que eu tenho que fazer injetável, ou seja, dificultando o tratamento de uma infecção que é corriqueira, né, que é muito comum, e que a gente vai precisar de novos métodos de tratamento para essas infecções. Fora outras questões, pneumonias. Alguns dias atrás, a gente teve notícia, algumas pessoas devem ter visto, né, de uma adolescente que morreu com uma infecção após uma acne, uma infecção na pele, fez uma sepse, uma infecção fulminante, e a bactéria que causou essa infecção e que levou essa adolescente previamente rígida, sem nenhuma doença de base, ao óbito, era simplesmente uma bactéria multiresistente. Então, na hora que os médicos vão tratar, eles vão escolher o antibiótico, que é o que normalmente é recomendado para tratar aquela infecção, e de repente aquela bactéria é resistente, e se a gente demorar um pouquinho para identificar essa resistência, para ver que está havendo falha no tratamento, algumas dessas infecções podem se tornar muito graves e, infelizmente, como aconteceu nesse caso, levar essa pessoa ao óbito. Então essa resistência, ela impacta já a nossa vida diária, né, no dia a dia, né, no tratamento dessas infecções, que são infecções ambulatoriais, infecções comuns. É isso que você colocou, muito interessante, né? Infecção de trato urinário, né? Muitas pessoas sendo tratadas sem ter necessidade, né? Tratando o que a gente chama de folha de papel. Então, isso é importante, não é buscar porque a comadre falou para ir tomar, porque tem que ter a clínica, procurar o seu médico, ele poder avaliar, solicitar o exame específico, né, para você introduzir um antibiótico. Então isso é muito importante, e eu acho que é importante a gente reforçar aqui para a nossa audiência. Questão do impacto que isso causa da resistência nos nossos hospitais aqui do Brasil. O que você pode fazer de comentário sobre esse impacto que leva a tudo isso? A resistência dentro do hospital, ela é ainda mais grave do que, como a gente chama na comunidade, né, que é um paciente não internado, né, ambulatorial. No hospital, a gente porque também é um lugar onde a gente usa muito antibiótico, e usa antibióticos que são o que a gente considera de amplo espectro, né, com uma capacidade maior de tratar diferentes bactérias, essa resistência tem impactado bastante o tratamento de pacientes. Muitas das vezes a gente tem bactérias que a gente chama hoje como bactérias difíceis de tratar, que são bactérias que muitas das vezes são resistentes a quase todos os antibióticos. A gente só tem uma opção terapêutica para tratar essas infecções. E não é raro a gente ter bactérias resistentes a todos os antibióticos. Então a gente volta a uma era pré-antibiótico, que é aquela era onde a gente não tinha nada para fazer, a não ser tentar drenar uma ferida para diminuir aquela quantidade de agente infeccioso ali, mas não tinha um antibiótico para tratar. E muitas das vezes a gente agora se vê frente a algumas infecções causadas por bactérias resistentes a todos os antibióticos. Então esse é um problema grave, né? Isso é um problema muito sério, que a própria Organização Mundial de Saúde reconhece como um dos 10 riscos à humanidade. A gente voltar a ter infecções com bactérias que a gente não tem antibiótico para tratar, né? E perder essa arma tão valiosa que a gente conseguiu desenvolver durante esses últimos 40, 50, 60 anos. E a gente tem perspectiva para essas bactérias chamadas de multiresistentes, de novas opções de tratamento? A gente vai ter com acesso não só na rede privada, mas na rede pública, no Sistema Único de Saúde. Você pode comentar alguma coisa em relação a isso? Esse é um outro problema em relação à resistência, né? O desenvolvimento de novos compostos, de novos antibióticos, ele se reduziu bastante com o tempo. Primeiro porque achar novos compostos é sempre muito difícil, né? Você tem que
tem muita pesquisa. A parte química, né, de você achar novos compostos que bypassam, que conseguem ultrapassar esses mecanismos de resistência é cada vez mais complexa. E segundo, porque acaba não sendo interessante para a indústria farmacêutica, porque o antibiótico ele é lançado e, às vezes, 5, 6, 7 anos depois, ele já perdeu a eficácia, porque ele já se tornou resistente, ou muitas bactérias resistentes, e acaba não sendo lucrativo para a indústria esse desenvolvimento de antibióticos. A indústria prefere focar a atenção em drogas que sejam de uso crônico. Então, assim, o desenvolvimento de novas drogas é um problema e a gente tem alguns incentivos governamentais, né, e de instituições que fomentam pesquisa para incentivar a pesquisa de novos antibióticos. A gente hoje tem modificações em moléculas que já existentes. Então, associações, por exemplo, de antibióticos ou de moléculas que inibem aquelas enzimas que vão destruir o antibiótico para tentar resgatar um antibiótico que, teoricamente, já tinha sido perdido. Então, na realidade, não são novos compostos, mas formas de resgatar um antibiótico, né? A atividade de um antibiótico que já é conhecido, que a gente já utiliza, né? E, claro, todas essas medicações novas, elas têm um custo elevado, porque envolve uma pesquisa importante, né? E muitas das vezes não estão disponíveis em todos esses hospitais públicos. Às vezes você vai ter os novos compostos nos hospitais universitários, em alguns hospitais que conseguem ter um orçamento e um tratamento de maior valor agregado, mas muitas das vezes em hospitais no Brasil inteiro você demora muito tempo para que esses novos antibióticos estejam disponíveis para a população de uma forma geral, principalmente na área pública, né? E uso de antibiótico, a gente tem os usos de antibióticos em humanos e os de antibióticos em animais, por exemplo. Esse interfaceamento, essa dificuldade que isso pode acarretar de um uso exacerbado, sobretudo na questão dos animais, isso pode levar a algum prejuízo para nós humanos? Existe alguma consideração em relação a isso? Isso é uma pergunta muito importante, Sérgio, porque as pessoas, muitas das vezes, elas acham que a culpa da resistência bacteriana é porque os médicos prescrevem muito antibiótico e muitas das vezes de forma errada. E não é só isso, né? Claro que a gente tem que melhorar a prescrição de antibióticos, né? Utilizar quando eles são realmente indicados, mas os antibióticos são usados em muitas atividades. Na pecuária, na criação de animais, na criação de galinha, de aves de abate, de peixe, né? Mesmo alguns pesticidas podem também levar a um aumento da resistência, e a gente tem que lembrar que o mundo é tudo conectado. Então, quando eu uso o antibiótico para melhorar o peso da ave, para ela ganhar um peso mais rapidamente, para ela ser mais rápida chegar ao abate, né? E a mesma coisa em relação à criação de suínos e à criação de gado, né? Eu estou expondo bactérias ambientais também ao antibiótico. Eu também exponho o solo, os rios, os mananciais a esses antibióticos, porque eles são eliminados muitas das vezes nas fezes desses animais, né? Ou são colocados pesticidas nas plantações, e isso contamina o meio ambiente, né? E as bactérias ambientais, muitas delas que não são nem patogênicas, não são capazes de causar infecção no homem, elas produzem mecanismos de resistência para se defender desses antibióticos. Só que essas bactérias convivem no mesmo ambiente com bactérias que são patogênicas para o homem. Então, essa transmissão de uma bactéria para outra acontece. Então, quando a gente está ampliando a utilização de antibiótico na natureza, expondo bactérias ambientais ao antibiótico e favorecendo que elas produzam um mecanismo de resistência, a gente também está retroalimentando a resistência nas bactérias patogênicas, aquelas que causam infecções em humanos. Então, o que a gente precisa é um controle do uso de antibiótico, não só na saúde humana, mas também na saúde animal, na veterinária, né? Nos nossos animais, nos nossos pets que a gente leva para o médico veterinário. Ele tem que entender que quando ele prescreve um antibiótico, ele também tem uma ação em cima dessa resistência. Claro que a gente não vai deixar de prescrever um antibiótico para um animal quando ele necessita, mas prescrever inadequadamente, né? De forma não necessária, isso também tem influência, e a gente tem que tentar encontrar outras formas de reduzir o uso de antibiótico, para reduzir o uso de antibiótico nessa criação animal, né?
ter novas tecnologias que possam substituir a necessidade do uso de antibiótico para que a gente reduza de uma forma importante a utilização desses antibióticos para diminuir a resistência. O que a população pode fazer para colaborar com toda essa questão de resistência aos antibióticos que a gente tem? Porque eu acho que quanto mais informação a gente passar e mais orientação, a população, pelo menos que eu vejo aqui no Brasil, ela é colaborativa, ela tem intenção, mas ela falta informação. E como esse é um programa que fora está querendo dar informação de qualidade, eu queria saber a sua opinião, o que você pode sugerir? Bom, a primeira coisa que a gente tem que falar e orientar é para que as pessoas não se automediquem, né? Porque é aquela coisa de que sobrou um pouquinho de antibiótico na cartela do último tratamento que eu fiz, aí uma pessoa que eu conheço, um familiar ou um vizinho, está doente, o meu médico me prescreveu isso, ainda sobrou aqui, toma, né? Ou a pessoa mesmo toma numa outra situação em que muitas das vezes aquele antibiótico não tem nenhuma necessidade ou é inadequado mesmo, porque ele não vai conseguir tratar aquela infecção e pode até retardar o diagnóstico adequado e o tratamento adequado. Então, a automedicação ela deve ser evitada sempre, né? A outra questão é que a gente sabe que, por exemplo, o antibiótico ele não age sobre doenças virais, né? O antibiótico ele mata bactérias, ele não atua sobre vírus. Então não adianta levar o filho na emergência ou no pediatra e chegar lá com um quadro viral respiratório, que é comum, por exemplo, nessa época do ano de inverno, né? E pedir para o médico e pressionar o médico para que ele prescreva um antibiótico. O antibiótico não vai ter nenhum efeito nessa situação. Ele pode até ter efeito numa situação futura, se houver uma complicação infecciosa bacteriana, mas tardiamente ela acontece. Ela não acontece nos primeiros 2, 3, 4, 5 dias de infecção, né? Naquele primeiro momento, aquilo é uma infecção viral, né? E o antibiótico não vai ter nenhum efeito. E muitas das vezes o médico acaba sendo pressionado a prescrever um antibiótico na emergência, principalmente quando ele não tem uma relação médico-paciente tão forte em que ele consiga convencer o paciente de que não é necessário, né? E aí muitas das vezes o médico que não prescreve, ele é considerado como um médico ruim e a pessoa sai dali e vai num outro médico, numa outra consulta ao lado e o médico prescreve e aquele médico é que resolveu o problema e muitas das vezes ele está ao contrário, né, piorando a situação. Então, lembrar, né, de que infecções virais, elas não necessitam de antibiótico. O antibiótico ele tem a sua indicação, né, ele tem a sua forma de prescrição, o momento de se prescrever, né, e o médico é capaz de entender, né, e de saber que quando é necessário antibiótico e quando não é, para que a gente não faça ele de forma inadvertida, inadequada e aumente ainda mais essa questão da resistência. Esse ponto que você colocou, para a gente fechar, foi muito importante para as pessoas que vão nos assistir. Essa questão de automedicação. As pessoas têm que parar com isso, têm que saber que existem profissionais sérios, buscar essa atenção. Essa questão das doenças virais também, querer pressionar o médico para prescrever alguma coisa que não está adequada. Então isso é fundamental que você colocou e eu creio que as pessoas que estão assistindo aqui vão acabar entendendo. Para finalizar, como você tocou na questão da automedicação, queria saber a sua opinião pessoal, já que a gente não tem isso no Brasil, nós temos em outros países, por exemplo, como Estados Unidos. A medicação, quando você vai prescrever para uma determinada doença, por exemplo, nos Estados Unidos, é para tantos dias, tantos comprimidos. E é feito a dispensação para aquele quantidade. Então, não tem a sobra. Queria saber o que você acha em relação dessa prerrogativa, que eu acho que diminuiria muito essa questão da automedicação e a gente conseguiria também atenuar um pouco essa questão de resistência. Sérgio, estou completamente de acordo com você. Eu acho que a gente já evoluiu no Brasil, né, com a necessidade de retenção da receita para uso de antibiótico. Até alguns anos atrás, uma pessoa chegava no balcão da farmácia, comprava antibiótico sem receita, se automedicava, né, ou medicava outra pessoa, e o controle com a retenção da receita melhorou.
Mas ele melhoraria muito mais se a gente pudesse ter dose unitária, né? Então, que é isso que você está falando. Eu não vou comprar uma caixa de antibiótico com 7, 10 ou 14 comprimidos. O médico vai prescrever quantos dias são necessários, qual é a dose necessária, e o farmacêutico ali na farmácia vai dispensar a dose de acordo com a necessidade prescrita pelo médico. Então, se são 10 comprimidos, ele vai dispensar 10 comprimidos. Se são 8 comprimidos, ele vai dispensar 8 comprimidos. Não há necessidade de eu comprar uma caixa com 20 comprimidos se eu só vou tomar 10. Porque essa sobra é que é um problema. Ela é problema duas vezes. Ela é um problema porque facilita a automedicação e é um problema que muitas vezes essa medicação, esse antibiótico, é descartado inadequadamente no lixo, contaminando de novo o ambiente, né? Então, ou seja, a gente acaba ampliando esse problema, né? E aumentando o custo, porque, na realidade, eu não preciso de 20 comprimidos, eu preciso de 8, de 7, de 5, de 6, né? E aí eu vou pagar pelo que eu realmente preciso e não a sobra que não vai servir e pode até ser prejudicial, né? Então, isso seria uma boa medida para a Anvisa implementar, né, e evoluir nessa questão do controle de antimicrobianos aqui no Brasil. Queria te agradecer muito essa excelente exposição. Eu creio que quem puder assistir vai ver várias vezes e essa mensagem final sua realmente foi excelente e eu espero que as sociedades médicas até encampem essa ideia junto ao Ministério da Saúde da gente ter alguma lei para fazer a medicação dispensada pela sua necessidade. Queria agradecer a todos vocês, espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado e mandem suas sugestões, comentários e sugestão de temas. Até breve.